Olá, boa tarde. Os empresários de Vítor Gyökeres ameaçam tornar públicas as comunicações que provam o compromisso estabelecido com o Sporting para a venda por 60 milhões de euros, mais 10 por objetivos. Segundo revela o jornal Record, em setembro do ano passado, o Viana terá enviado mensagens aos representantes do goleador sueco a detalhar o que tinha sido falado na reunião em que foi feito o acordo de cavalheiros para que Gyökeres saísse por um valor abaixo dos 100 milhões da cláusula de rescisão. Nesse encontro, o Sporting ofereceu 500 mil euros a Gyökeres caso fizesse 50 golos ou assistências, além de ter dado a garantia de que a cláusula de rescisão não seria um entrave à saída. Agora, Frederico Varandas exige 80 milhões de euros para libertar Gyökeres e isso está a fazer com que o avançado fique furioso. Pode mesmo haver uma ruptura entre clube e jogador. Refira-se que o Sporting nega não só a existência de propostas oficiais, como nega que Frederico Varandas tenha fixado um valor para vender Gyökeres. Esta versão é contestada pelos empresários do sueco, que admitem revelar as mensagens que o comprovam. A Juventus está cada vez mais interessada em Vítor Gyökeres. Segundo escreve hoje o Tuttosport, a Juventus esteve reunida em Londres com os empresários de Gyökeres com o objetivo de monitorizar a situação antes de avançar para a proposta final. Ao que tudo indica, nesse encontro, os responsáveis do clube italiano terão dito aos representantes do avançado que tinham a intenção de avançar com uma oferta. No entanto, ao saber desta intenção da Juventus, Bernardo Palmeiro, diretor-geral do Sporting, terá apontado para os 80 milhões de euros para que o negócio se concretizasse. Ainda assim, este interesse tem vindo a crescer e a Itália diz-se mesmo que o goleador sueco é o sonho da Juventus para este mercado de verão. Rui Borges não quis comentar a polémica em torno de Gyökeres. O técnico diz apenas que o futuro do Sporting começa no dia 1 de julho. Rui Borges foi homenageado na terra natal, numa ocasião em que foi recebido por milhares de pessoas no estádio do Sport Clube de Mirandela. Quando confrontado com a polémica instalada em torno da saída do goleador sueco, Rui Borges coloca o foco no início da próxima época que, como já referimos, arranca no dia 1 do próximo mês. E voltemos ao tema de abertura deste Record na Hora. Os empresários de Vítor Gyökeres ameaçam tornar públicas as comunicações que provam o compromisso estabelecido com o Sporting para a venda por 60 milhões de euros, mais 10 por objetivos. Segundo revela o jornal Record, em setembro do ano passado, o Viana terá enviado mensagens aos representantes do goleador sueco a detalhar o que tinha sido falado na reunião em que foi feito o acordo de cavalheiros para que Gyökeres saísse por um valor abaixo dos 100 milhões da cláusula de rescisão. Nesse encontro, o Sporting ofereceu 500 mil euros a Gyökeres caso fizesse 50 golos ou assistências, além de ter dado a garantia de que a cláusula de rescisão não seria um entrave à saída. Agora, com Frederico Varandas a exigir 80 milhões de euros para libertá-lo, Gyökeres está furioso e pode mesmo haver uma ruptura entre clube e jogador. Refira-se que o Sporting nega não só a existência de propostas oficiais, como nega que Frederico Varandas tenha fixado um valor para o vender. Esta versão é contestada pelos empresários de Gyökeres, que admitem revelar as mensagens que dizem o comprovar. Estou na companhia do Sérgio Critinas, também do Pedro Sousa e do Vítor Almeida Gonçalves. E Vítor, vou começar por ti, até porque assinas também esta notícia que de alguma forma veio aqui abalar o futebol português e o Sporting em particular. Ouviste os dois lados? Com que sensação ficas em relação a este diferente? Boa noite a todos. Sim, fizemos o nosso trabalho, que é o trabalho jornalístico que sempre estamos obrigados a fazer. Ouvimos um lado, tentamos confrontar o Sporting também com estas informações. O Sporting não quis reagir oficialmente e oficialmente ainda não o fez. Terá a oportunidade, creio que amanhã, Frederico Varandas de o fazer. Estará em Leiria para a inauguração do museu e poderá pela primeira vez comentar e aí sim termos uma primeira reação oficial do Sporting. Independentemente das análises que possamos aqui fazer, há muitos factos aqui a reter e um deles, que me parece que é o mais óbvio e ao mesmo tempo o mais importante, é que há uma ruptura. Depois, a partir daqui, podemos escalpelizar um a cada uma das situações que tu foste enumerando aí, que é a nossa notícia
traz, mas o principal facto é este. Há uma ruptura clara e evidente entre Gyökeres e a administração do Sporting. O que é que está na base dessa ruptura? A notícia é conhecida, os factos também estão aí. Houve uma reunião, nessa reunião foram assumidos determinados compromissos e agora, nesta fase, esse compromisso não estará a ser cumprido. Provas, sim, há, como referiste, as mensagens. Essas mensagens que comprovam que, de facto, existiu esse compromisso. Agora, vamos esperar que as coisas se desenrolem, vamos esperar que o Sporting tome posição também e que, que possa, de alguma forma, esclarecer o que é que está aqui em causa. Mas o que eu queria, sobretudo, sublinhar é que existe uma ruptura entre as duas partes e que isso está relacionado com uma promessa, com um acordo de cavalheiros que, aliás, e isso não é notícia, foi noticiado durante toda a época. Parece que, de repente, algumas pessoas ficaram surpreendidas com esse compromisso, mas não há aqui surpresa. Existia esse compromisso, ele foi amplamente noticiado, nunca foi negado. E o Record, nas últimas horas, nós acrescentamos algumas informações e esse é o facto mais importante. Há uma ruptura e veremos amanhã como responde ou o que tem a dizer Frederico Varandas, porque não se sabe ainda o que é que o presidente do Sporting pensa sobre isto. Sérgio, deve, de facto, esclarecer esta polémica Frederico Varandas, especialmente para os adeptos do Sporting que... não sei se já estão conformados ou não com uma saída de Vítor Gyökeres, mas certamente, se for por um valor tão abaixo da cláusula, vão querer justificações se a direção as tiver, não é? Sim, acho que... Boa noite. Acho que esse pode ser o maior problema, no sentido de justificar a venda do melhor jogador da Liga Portuguesa em muitos anos por um valor abaixo de outras vendas que já vimos em Portugal. Mas é um facto que tudo isto, eu até recuo um bocadinho a história toda. A história começa até antes da tal reunião. Começou no verão passado, quando o Sporting foi muito intransigente em relação ao futuro de Vítor Gyökeres, por aquilo que sei, chegou a um ponto que até praticamente não quis ouvir mais nada sobre propostas, nem conversas sobre a saída de Vítor Gyökeres, também muito por influência de Ruben Amorim, que não queria perder o seu melhor jogador. O verão passou-se, a janela de transferências fechou, e no dia 18 de setembro, na manhã de 18 de setembro, em Alcochete, depois do dia seguinte ao Sporting Lille, há uma reunião a 4, o Vítor Gyökeres, o empresário, o Viana e Frederico Varandas. Estão os 4 nessa reunião, depois do treino que o Sporting fez. E nessa reunião as coisas foram... falou-se dois pontos essenciais. Condições para a saída de Gyökeres no verão seguinte e o bónus para Gyökeres, os tais 500 mil euros que serão pagos, não foram pagos ainda, serão pagos em outubro deste ano, que é o normal no Sporting. E a partir desse momento houve uma troca de mensagens para estabelecer o que tinha sido definido em termos de valores, até prazos de pagamento foram falados ali naquela mensagem e houve, portanto, uma concordância da parte do Hugo Viana, que foi o interlocutor nessas mensagens, sobre o tema. Portanto, essa, por aquilo que sei, não foi a primeira reunião. Tinha havido uma reunião anterior com os empresários de Gyökeres e Hugo Viana, onde não esteve Frederico Varandas e nem esteve Gyökeres. Depois, mais tarde, dessa reunião já teve Frederico Varandas e Gyökeres. E, portanto, foi uma conversa que, segundo nos dizem, foi ouvida por Gyökeres. Gyökeres ouviu o que é que foi combinado. Portanto, não há... E o próprio Gyökeres agora sente muito isso, porque não foi algo que lhe foi contado. Ouviu o que é que foi dito naquela conversa, ouviu o que é que ficou claro ali e ficou surpreendido agora com esta exigência nova. Portanto, é claro que há uma ruptura neste momento. E eu vou dizer mais. Acho que não é uma ruptura surpreendente no sentido de, há 2 anos, quando o Sporting contratou Gyökeres ao Coventry, houve uma ruptura parecida com o Coventry também. Houve uma saída também difícil do Coventry, muito complicada. O Coventry tinha melhores propostas por Gyökeres de West Ham, de Fulham, de Everton, e os empresários fizeram muita força para que Gyökeres viesse para Portugal. Portanto, acaba por ser um bocadinho prova que são empresários difíceis para os clubes e que nesta altura estão a esticar a corda, obviamente, porque querem que o negócio se faça por valores que são mais possíveis de se fazer, porque 80 milhões de euros pode ser muito complicado encontrar um clube para um jogador de 27 anos, que sabemos muito bem o que é que Gyökeres tem aqui que possa condicionar o seu valor também.
Mas, já que introduziste esse dado também de Gyökeres ter estado presente e ter ouvido, achas que uma conversa direta entre Gyökeres e Frederico Varandas pode aqui resolver alguma coisa, ou achas que já é tarde para isso depois do que tem acontecido? Acho que já é tarde, porque acho que a conversa, qualquer conversa, acho que não seria num tom agradável, nesta altura. Gyökeres está mesmo furioso. A expressão que o Record utilizou hoje é verdade. Gyökeres está furioso com a situação que aconteceu, e eu creio que não acredito que haja agora forma de sair disto com beijinhos e abraços. Acho que não vai acontecer. Pedro, à tarde não tivemos a oportunidade com este, não tínhamos também todos estes detalhes, com datas e tudo aquilo que o Sérgio agora também aqui trouxe. Gyökeres ouviu essa conversa, portanto, como é que Frederico Varandas pode depois dar a volta a esta situação se o compromisso foi feito na presença do jogador? Ora bem, boa noite a todos. Eu acho que é fácil para a Ação Seticaia. O clube que está interessado em pagar 60 mais 10 manda essa proposta para o Sporting. E depois tudo se desencadeia. A informação que tenho ao início da tarde é que não havia nenhuma proposta oficial nem oficiosa que tenha chegado ao Sporting. Portanto, é fácil. Com todos estes dados que o Sérgio e o Vítor acabam de dizer, acho que as coisas ficam mais claras. Venha de lá a proposta. Os negócios começam sempre com uma proposta. Começam sempre com uma proposta. Uma abordagem. Quando é que o Sporting mandou a proposta para o Coventry por Gyökeres? Foi a primeira coisa que foi acontecer no negócio ou não? Não, então se vamos aí, vamos ver uma coisa. Nem foi com a Ação Seticaia a primeira proposta. É um empresário que vai sempre furar o caminho e perceber quais são as condições para contratar um jogador, não é? Mas se ele tem essa garantia e tem provas e disso tudo, é muito fácil, Sérgio. É isso que eu estou a dizer. Que manda a proposta o clube que está interessado, 60 mais 10, fomos informados para o empresário, que é 60 mais 10, estamos aqui para pagar. Deixa-me só trazer este dado aqui. É a coisa mais fácil. Há pouco... E deixa-me só... E o clube arrisca-se a fazer isso e recebendo, não, custa 80, não sei. Mas era isso que eu ia dizer, há pouco eu li uma notícia do Tutto Sport. Normalmente a proposta final do clube é sempre a última coisa que acontece, Pedro. A última coisa que acontece. É a última coisa? Os empresários abrem sempre o caminho todo. A proposta oficial, sim. A proposta por escrito ser o do último clube. elemento. Primeiro há a conversa. Deixem-me só trazer aqui este dado. Eu há pouco li maneira. que a Juventus estava interessada e o Tutto Sport fala mesmo de Bernardo Palmeiro, o diretor-geral do Sporting, que terá respondido apontado para os 80 milhões. Portanto, pelo menos a Itália dizem que já houve essa abordagem, não há uma proposta. Não sei se é citado não do é? Record ou tendo a informação do Record. O Record também traz isso hoje, na resposta ou na contra-resposta do Sporting. E foi através do Ação Seticaia que o Sporting, que o Record soube isso, dos 80 milhões, creio eu. Lendo aquilo, estou a dizer algo mais, não era? Estás a tirar uma conclusão. Estavam muitas pessoas na sala, assim. Não? Estavam 4 pessoas na sala, pelo menos. Sim. Não, estou a falar dos 80. Uma conclusão. Estou a falar dos 80. Pronto, ok. Portanto, porquê que, sabendo que é 60 mais 10, se chega aos 80? Porquê que ele vai ligar a Bernardo Palmeiro? Como é que é agora? Porquê que existe esta conversa? Se é 60 mais 10, está acordado um acordo de cavalheiros e tem que se respeitar. A minha opinião é assim, se há um acordo de cavalheiros, como sempre passou essa ideia, é para ser respeitado. Agora, outra coisa é, porquê que agora veio perguntar quanto é que custa? É isso que me faz confusão. O tempo da negociação é este. Obviamente tem que perguntar de novo, porque 80, o acordo é de setembro e agora estamos em junho. Não é? É natural que a conversa tenha de ser de alguma forma. Eu disse isto esta tarde e vou reafirmar. Não há nenhuma proposta concreta ou deixar de ser concreta. Há uma coisa que eu sei. O Ação Seticaia, que não era, quando o Sérgio começou ali a falar do anterior clube, não era o empresário dele quando começaram as negociações entre o Sporting e o Gyökeres. O empresário chamava-se Anders Karlsson, era um sueco, que saiu nessa altura, durante o processo negocial entre o Sporting e o clube inglês, saiu, deixou de representar Gyökeres e passou a ser, nem era o Ação Seticaia, era alguém da empresa da Ação Seticaia, Ali Dursun, assim se chamava, que passou a levar o dossiê, porque as empresas são grandes, quer dizer, é a empresa do Frenkie de Jong, do Rudiger, das duas estrelas emergentes do Mónaco e Bergwijn, uma série deles. E, portanto, a partir de determinado momento, a verdade é que o Gyökeres passou a ser um jogador mais valioso daquela empresa. Se olharmos ao transfer market, é isso, hoje, ao dia de hoje. O jogador mais valioso daquela empresa. E passou, então, a aparecer a Ação Seticaia, que tomou as rédeas, porque é o patrão.
do assunto. E, portanto, para mim é muito claro, se é assim, se existe, como sempre passaram a informação que existia um acordo cavalheiro, seja lá o que isso for, como muita gente questiona, que para mim é para ser respeitado, sempre disse isso. Agora, a versão que o Sporting tem é que o Presidente sempre disse que o deixaria sair abaixo da cláusula. E uma coisa é dizer que é 60 mais 10, outra é 80. 99 seria abaixo da cláusula. Sim, mas não, estamos a falar agora, estamos a falar de coisas sérias, não estamos a falar de... Outra coisa, outra informação que me passaram e que eu sempre aqui afirmei é que o Sporting nunca deixaria sair Gyökeres abaixo de Bruno Fernandes. Portanto, aí já estamos a falar de 65. Ou seja, que seria que ser sempre a transferência mais elevada da história do clube. E, portanto, há aqui muitas coisas. Eu acho a peça hoje, e disse durante a tarde do Vítor, tem muita informação e leva-o muito a sério, a tal ponto que, como eu referi durante a tarde, há 2 momentos entre o Sporting e a Sunset Icaiá de ruptura antes disto. Que é o primeiro, com o Lionel também ao recorde, diz: sem Ruben Amorim é difícil ficar, abril de 2024. E o segundo, mais gritante, há 2 ou 3 semanas, quando ele, e vou colocar aspas, que eu não tenho a certeza disso que tenha sido ele, passou a informação a Fabrício Romano dos 60 mais 10. E, portanto, esses são os 2, entendo o Sporting, momentos de ruptura que existem em todo este processo. Houve um em agosto do ano passado também. Sim, com a Sunset Icaiá. Agora, há um em agosto do ano passado, na altura em que julho, agosto, quando a Sunset Icaiá e a empresa queriam fazer um negócio de Gyökeres ao fim de um ano no Sporting, e o Sporting foi muito intransigente ao ponto de durante algum tempo, nem sequer atender o telefone e pedir para eles enviarem e-mails para o geral do Sporting. Portanto, as coisas estão há mais de um ano, então, pelos vistos, em ruptura extrema, e ele continua a marcar golos. E, portanto, a única certeza que temos é que tem contrato até 2028. Portanto, acaba o contrato quando tiver 30 anos. Essa é uma realidade. Não sei como é que amanhã Frederico Varandas não é descalçar esta bota, vai justificar isto. Outra coisa que eu tenho a certeza absoluta, não duvidando que existem as mensagens, os áudios, essa coisa toda. Se a Sunset Icaiá os divulgar, ele vai ter vida difícil no mercado empresarial com os outros clubes. Vítor, para pedir aqui um bocadinho mais de esclarecimentos sobre esses áudios, mas ainda pegando aqui no que disse o Pedro, Sérgio, achas que se os empresários de Gyökeres chegassem ao Sporting com a tal proposta de 60 mais 10, uma proposta concreta, não uma abordagem, não uma informação, mas algo preto no branco, que nesse cenário o Sporting recusaria? Aparentemente sim. Há aqui um dado novo, que é o Sporting mudou de diretor esportivo. Há um diretor esportivo novo do Sporting. E a conversa também surge por isso, não é? Há uma pessoa nova no Sporting. Olha, vamos lá resolver a questão do Gyökeres, 60 mais 10, e alguém diz, não sei nada disso. Foi algo deste tipo. Portanto, obviamente há uma pessoa nova que não estava na reunião e não estava sequer no clube em setembro, quando isto foi conversado. E é isso também que de alguma forma motiva este recomeço de conversas. Mas um empresário, quando trabalha um jogador, e é a expressão que é usada, quando trabalha um negócio, tem que saber com o que pode contar. Não pode ir bater à porta de um clube e dizer: este jogador trago por 60 milhões, mais 10 em bónus. E o clube fazer a figura de ok, e afinal custa 80. O empresário tem que saber concretamente quais são as condições exatas para fechar o negócio. Portanto, obviamente que eu acho que há aqui interesse da parte de quem trabalha isto. E depois há uma coisa que é o próprio plano de carreira de Gyökeres. Estamos a falar de um jogador que nunca tinha jogado numa primeira divisão até vir para Portugal. Eu creio que em lado nenhum. Jogou um jogo de tosse de... Não interessa, jogou um jogo ou dois de FA Cup quando estava no meio passagem na primeira. Primeira divisão eu acho que nunca jogou mesmo, jogou na Taça de Inglaterra, esteve no Coventry, no Swansea, mais um clube britânico, Brighton, que é o clube que contrata, portanto fez um percurso algo anónimo naqueles anos de que quase todos os jogadores explodem em Portugal de uma forma estratosférica, uma coisa absurda, a forma como joga em Portugal. E está com 27 anos a ver a vida dele, a pensar, é o momento, obviamente que é para ele, percebe que é o momento, tem propostas da Arábia Saudita de mais de 30 milhões de euros por ano, não quer a Arábia Saudita, quer ficar na Europa, quer ficar num clube topo, e dá uma forma, depois de 2 anos, isto é um bocadinho a sensação do jogador, e estou a transmitir um bocado isso que me passaram, depois de 2 anos, a um nível tão alto, a dar tanta coisa também ao Sporting, a jogar a um nível tão alto, sente-se muito
sente-se muito desiludido e muito desapontado que algo que foi conversado há um ano... Sente que há ingratidão por parte do Sporting? De alguma forma, porque os 60 milhões não apareceram por acaso na conversa de setembro. Os 60 milhões era o valor que os próprios representantes do jogador queriam que fosse a cláusula de rescisão de Gyökeres quando foi contratado ao Coventry. Era o valor que sempre foi, e por aquilo que sei, houve um grande impasse na negociação por causa da cláusula de rescisão, porque achavam que 100 milhões era um valor proibitivo para ser vendido depois. Isso acabou por ser ultrapassado, com algumas condições também na transferência, nesse contrato que foi feito. E mais tarde, esse valor voltou acima da mesa quando, ok, então vamos lá ficar bem claro que é assim que ele deve sair. E a partir do momento que, ao fim do ano... Porque eu acho legítimo que o Sporting tente esticar ao máximo possível o valor e queira mais. Acho que o que mais choca neste caso o Gyökeres é o facto do Sporting estar a dizer que isso não aconteceu, que aquela conversa não foi daquela forma. E Gyökeres ouviu a conversa. Estava lá. Não foi dito por empresários. Foi ele que ouviu a conversa entre o Viana, Frederico Varandas e os seus empresários. Estava lá. Estavam 4 pessoas na Academia de Alcochete naquela manhã, fim da manhã, do dia 18 de setembro. Estavam lá. Portanto, é algo que ainda choca mais o jogador depois daquilo que fez pelo clube, que foram muitos golos, muitos títulos, muita coisa que ele deu ao Sporting nos últimos 2 anos, não é? Vítor, falaste dessas mensagens que os representantes da Gyökeres dizem ter. Achas que é possível que venham mesmo a ser tornadas públicas se este impasse se mantiver? Sim, acho que estaríamos a falar numa situação limite, não é? Como o Pedro disse, e bem, nenhum empresário está interessado em expor-se desta maneira no mercado. E temos de compreender que também acho que fosse para acontecer, já tinha acontecido, sinceramente. Também nenhum clube está interessado em ver uma situação como esta exposta. E os outros? Olha este. A questão é que... Mas se aplica ao contrário, Pedro. Que é os outros empresários olhar para o clube a pensar, olha este também. É uma situação que afeta a todos. É uma situação que não é boa para ninguém. É uma situação que não é boa para ninguém. Não é boa para os empresários e não é boa para o clube. Dizer, e não é boa para o jogador, muito menos para o jogador. Quem passa a mensagem não é o outro, é o olha este. Pode afetar o Sporting, sim, eu já disse aqui e reafirmo as vezes que forem necessárias. Se há um compromisso, é para honrar. Claro. Outra coisa não é isso, ou seja, desculpa estar em desacordo, completo desacordo. Quem passa a mensagem é ter o ónus da mensagem. Claro que sim, mas vamos lá ver, não vamos pôr tudo no mesmo plano de igualdade. Mas se a mensagem expuser de alguma forma uma falta de palavra do Sporting... Está tudo certo. É um problema também, não é? Uma falta de palavra do diretor desportivo é o que, na altura... Fala em nome do Sporting. Claro, certo. É uma decisão que terá sempre de ser Agora, tomada. não é no mesmo plano. Numa reunião onde estava o Presidente. Não é no mesmo plano. Desculpa, mas não é no mesmo plano. Aí não Eu creio que se tivesse de acontecer realmente, como diz o Sérgio, já tinha acontecido. Já teria também, acontecido, mas admito que se este braço de ferro se prolongar, admito que isso possa vir a acontecer. Respondendo à tua questão, admito que isso possa vir a acontecer. E deixa-me dizer só aqui mais uma coisa em relação ao que o Pedro disse, de o Sporting. Nós estamos aqui a falar da posição do Sporting, mas deixa-me recordar, nós oficialmente não sabemos a posição do Sporting. É verdade. Porque o Sporting ontem, quando foi contactado para comentar ou para dar uma posição oficial sobre a notícia, não o quis fazer. Portanto, vamos esperar para ver o que diz Frederico Varandas. Nós não sabemos. Mas em relação àquilo que supostamente seria a posição de não deixar sair o jogador por um valor inferior ao de Bruno Fernandes, deixa-me recordar-te, Bruno Fernandes ser por 55 mais 25. Portanto, mas foram cumpridos por absurdo, poderíamos estar aqui a falar de um negócio Gyökeres de 60 mais 10 e já seria mais alto do que o do Bruno Fernandes. Portanto, desse ponto de vista, mas eu quando referi isso, então deixa-me só contextualizar. Sim, referi ao dia de hoje foram 65, até podem ser mais. Exato. Mas ao dia de hoje são 65. Portanto, mas durante um ano, desde setembro até agora, não houve uma situação de ruptura também. Essa situação acontece agora porque havia um acordo, porque houve contactos exploratórios, porque é assim que os negócios se fazem, não é com uma proposta chegar logo à frente, não é assim que funciona. Primeiro há conversas, há muitas conversas de bastidores, há muitos empresários há contratações, abrem caminho, há transferências que são preparadas ao longo de meses e meses. Antes disso há contactos exploratórios e o que aconteceu foi exatamente isso. Neste momento os empresários do jogador do Gyökeres estão a receber abordagens de vários clubes, querem informar-se sobre aquilo que está a acontecer e qual é que serão as condições para sair e
os empresários do jogador naturalmente têm que confrontar o Sporting. Nós temos este clube, este que estão interessados em fazer propostas. E os clubes são o Arsenal, o United, o Al Hilal e a Juventus. Nós escrevemos isso hoje e são os 4 clubes que estão, digamos, mais posicionados para tentar fazer essa proposta. E, naturalmente, o empresário tem de se informar do que é que o Sporting pensa, o que é que o Sporting pretende. E, ao ser confrontado com um pedido de 80 milhões, é que se precipita toda esta questão. Portanto, é por isso que há esta ruptura. Não foi inventada do nada. É claro que havia um compromisso e se os empresários dos jogadores estão a fazer esta tempestade e o próprio jogador está furioso, é porque alguma coisa aqui não correu bem. E isso nós temos que partir desse princípio. Por isso é que há esta ruptura. Mas, Pedro, Gyökeres está furioso. Gyökeres assistiu à conversa. Se Frederico Varandas amanhã não vier, por um lado, ficar em silêncio ou de alguma forma continuar a dizer que nunca disse isso, corre também o risco daqui de Gyökeres vir ele próprio a público falar sobre isso. Neste momento também há essa hipótese. Vamos falar em riscos, toda a gente corre riscos, não é? Agora, vamos aguardar, acho que não nos devemos precipitar aos acontecimentos, que é perceber qual vai ser a posição oficial do Sporting, que vai ser o seu presidente. Aliás, eu acho que com tanta conversa à volta do Gyökeres, eu concordo em tese com o que o Sérgio e o Vítor estão a dizer sobre como começam os negócios. Mas isso são os negócios, permitam-me, do Arder, do Samu, até do Pavlidis. Quer dizer, mas agora é preciso ir apresentar o Gyökeres a quem? Desculpem lá, eu vivo noutro mundo. As condições Desculpa lá, não ouvi com toda a atenção, escutem-me só um bocadinho. Não é uma questão de apresentar. É preciso apresentar o Gyökeres a quem? Desculpem lá. Não é apresentar o jogador, é preciso saber as condições. As condições é outra coisa. Agora, estar os negócios a apresentar, mas apresentar o quê? Não vou lá com os vídeos dos jogadores. Quando um clube, seja o Arsenal, o Manchester United, o Manchester comprou um jogador a semana passada por 74 milhões. Quer dizer, quando um clube mas não é normal quer... que perguntem quais as condições para contratar? Avança. Ou seja, ainda por cima, sabendo e com tanta informação, e com tanta informação de que era abaixo da cláusula. Se o Arsenal pensa em Sesco, pensa em Gyökeres, se calhar pensa quanto é que custa um, quanto é que custa o outro. Qual é que é o espaço de pagamento de um, o espaço de pagamento do outro. O salário de um, o salário do outro. É isso que tudo tem que ponderar, não é? Claro que sim. E não vai fazer proposta para o Sporting e para o Leipzig. Claro que sim. Agora, não é a mesma coisa do que outros jogadores de andar a apresentar, a trabalhar o jogador. Mas qual trabalhar? Estou em completo desacordo contigo. Não tem que ser trabalhar o jogador. Trabalhar o jogador é outra coisa. É vender a banha da cobra. E o Gyökeres não é vender a banha da cobra. Desculpa. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não trabalhou, sei lá, o João Neves ou o Vitinha para o PSG. Obviamente isso tem que ser trabalhado, não é? Os jogadores são assim, são feitos. As condições do negócio, o que é que o jogador pode dar. Há mil e uma coisas que são os empresários que furam o caminho antes dos clubes se exporem, não é? Sim, André, mas deixa-me já agora acrescentar só mais uma questão. É que no fim da linha, vou dizer outra coisa que pode ser bastante óbvia, mas que eu acho que tem que ser dita também. No fim da linha, os empresários, Gyökeres e o Sporting, estão condenados a entender-se. Estão condenados a entender-se. Pode não ser, e aí... Vai ter que acontecer. Enfim, não sei se compro inteiramente a versão do Sérgio quando ele diz que pode não ser com sorrisos e abraços. Acho muito difícil isso acontecer, neste momento até acho impossível. Mas as coisas mudam muito rápido às vezes no mercado. Se calhar íamos ficar surpreendidos. E eu acho que estão condenados a entender-se, porque não passa pela cabeça de ninguém que um jogador como o Gyökeres, que faz as 2 épocas que faz no Sporting, neste momento é um dos jogadores mais pretendidos e é um dos avançados mais pretendidos na Europa. Não parece. Não parece, mas é. Não parece. E mais outra coisa... Depende de como queremos mais ver. outra coisa, mas não parece, talvez, pelo preço que o Sporting queria. Isso talvez não. Parece porque é óbvio até agora, mas não estranho. Sabes porquê? O Isaac e o Sesco também não foram transferidos. Não, mas não. Eu estive a fazer um exercício entre o final do programa da tarde e este. E que fui alertado quando li a vossa reportagem de manhã, o artigo do Vítor, e tanto por um empresário como por um diretor desportivo. Normalmente estes negócios não são feitos em junho, a menos que alguém tenha vindo, fosse para o Mundial de Clubes. Não era o caso. E, portanto, eu não me recordo de transferências de 70 ou 80 milhões. O Gart. Talvez, mas quer dizer, não há muitas, 70, 80% das grandes transferências são feitas em agosto, lá para 15, 17, 20, 25. As grandes transferências do futebol mundial são nessas datas.
Está ali, é só irem ver as datas. As maiores transferências. Portanto, porque é que a 10 de junho há este... Também é trabalhar o jogador, quer dizer... É saber com o que é que podem contar. Claro, acho legítimo. Estão no seu direito. O que há A é a primeira história, coisa o que há é a notícia que nós damos. O que há é que havia um compromisso e esse compromisso não está e a ser... sempre se falou aqui, ao longo do último ano, é isso. aqui, noutros fóruns, em todo lado, de acordo de cavalheiros, e sobre isso inabalável, nem vou discutir. Para mim vale. Vale, no sentido, os 10 milhões também são muito importantes e perceber o que é que são os 10 milhões. Claro que não é 10 milhões por marcar gols de cabeça, acabou em 60. Fechou em 60. E, portanto, deixa ver o que é que o Frederico Varandas vai dizer amanhã, o que vai dizer e como vai dizer. Mas há aqui uma coisa, quer dizer, estão condenados a entender-se? Provavelmente sim. Pode ser doloroso, mas eu acho que vai acontecer um acordo porque... Alguém imagina Gyökeres a ficar no Sporting. a não se apresentar no Sporting, por exemplo? A esticar a corda ao ponto de não voltar ao Sporting? E era essa a pergunta que eu ia cenário... fazer, Sérgio. A palavra furioso é uma palavra forte, é a palavra que o Record usa para descrever o estado de espírito nesta altura. Podemos estar aqui perante um cenário em que no dia 1 de julho, porque também já noticiámos que é o dia para ele não é essa a início vai ficar mais Para tempo. ele não é essa a data. Ele não foi à seleção agora, foi dispensado da seleção também. Portanto... Mas no dia em que está combinado apresentar-se nos trabalhos, pode dar-se o caso de Gyökeres não aparecer no regresso aos trabalhos? Se hoje, em vez de dia 10, fosse dia 25, eu se calhar dizia, pode acontecer. Acho que o facto de ser dia 10 de junho... Ainda há muito tempo para... Temos ainda 3 semanas até lá, muita coisa vai acontecer, muita fúria vai passar, muita gente se vai calmar um bocadinho. Eu acho que sinceramente estão condenados a entender-se, porque acho que não faz sentido o Gyökeres não dar o tal passe que na carreira com esta idade e o Sporting também tem interesse em se calhar não desvalorizar o jogador, porque se há uma guerra nesse cenário, que eu não acredito que aconteça. Mas Sérgio, os negócios não vai ser feito por 60. Esquece. Eu acho que vai acabar. Acho que Frederico Varandas pode conseguir aquilo que quer, que é esticar um bocadinho mais o valor que tinha ficado mais ou menos assumido na tal conversa de setembro. Acho que pode, e quando pode passar dizemos por aí. bocadinho, estamos a falar de... Não sei, mas pode conseguir esticar um bocadinho mais, pode conseguir cortar em algumas coisas, reduzir a comissão a pagar aos agentes, não sei. Algumas coisas que compromisso de um lado, compromisso do outro, mais para a esquerda, mais para a direita, uma calçadeira aqui, e a coisa pode ficar uma saída para todos. E do prisma do Sporting, isso é um ato de boa gestão, na tua opinião? Como é que podemos analisar esta eu acho que pode ser, a curto prazo, claro que sim, se receber mais 1 ou 2 ou 3 milhões ou 5 milhões de euros pelo negócio, claro que é mais dinheiro que entra no Sporting. Acho que depois pode haver este risco de haver pessoas que olham que se calhar não vão assinar uma cláusula de 100 milhões de euros porque vão dizer, houve algum jogador que teve aqui um problema que há uns tempos com isso, eu quero a cláusula de 60 para não ter este tipo de problemas. Acho que é um risco que pode acontecer, mas vamos ver como é que isto acaba. Eu estou curioso para ouvir 2 pessoas também, 3 aliás, Frederico Varandas, que falará amanhã em princípio, quero saber o que é que vai dizer. Gostava de ouvir o próprio Gyökeres sobre o assunto, não sei se vai acontecer, acho que eventualmente pode vir a acontecer mais tarde, não sei se vai falar sobre este assunto a quente ou quando isto ficar resolvido. E acho que o Viana era uma pessoa importante também para ouvir este processo. Temos que ouvir todos, menos o Hassan Setikaia, menos o anterior empresário do Gyökeres. Todos são importantes, menos os outros. Não, também. O Gyökeres é importante. Eu estou por aqui o Gyökeres ao barulho. O Gyökeres é importante. O Hassan Setikaia também só tem importância porque é empresário do jogador. Não é? Se o jogador falar, a partir deixa de ser importante. Então porquê é que o Viana? O Viana já não está cá. Não, porque o Viana foi a pessoa... Foi perante ele que foi assumido o compromisso. Que assumiu ainda as há pouco tu mensagens. enfatizaste isso e disseste várias vezes. Sim. Naquela reunião, no dia de não sei quantos de juntos. setembro, estavam lá aqueles 4. Não é os 4. Pronto, É os 4 para ouvir, não é? No caso de Gyökeres, o Gyökeres representa a Agora aula, um é o a aula representante. Então o Varandas não estava acima do Viana? Um não era representante do diretor desportivo? Era, mas... Se fala ao presidente, o diretor desportivo cala-se. Mas o é assim diretor desportivo das foi a coisas. pessoa que assumiu o compromisso na troca de mensagens. Claro, e se ele existir é para cumprir, já disse isso muitas vezes. Agora, não estou curioso dizer para perceber que foi... Se alguém agora vai dizer, não, isso foi o Hugo Viana que já saiu do Sporting, já não tem nada a ver com isto. Olha, se calhar vamos ouvir isso. Se calhar o Hugo Viana fez um ato má gestão, não sei. Se calhar foi culpa do Viana. E penso que até te perguntei isso à tarde, Pedro, mas deixa-me colocar essa pergunta ao Vítor. O Sporting poderá ter
essa defesa ou tentar essa defesa de dizer a pessoa que enviou as mensagens já nem cá está? Não. Isso é admitir as mensagens. Eu acho que aí é importante sublinhar uma ideia que o Sérgio também já lhe referiu, que é a legitimidade do Sporting em querer fazer o melhor negócio possível. E deixa-me recordar também que a nossa peça refere essa ideia também. Que Frederico Varandas, na reunião, uma das coisas que disse é que iria tentar fazer o melhor negócio possível e, se não fosse possível, então negociar pelos tais 60 mais 10. Isso também está escrito, isso também faz parte da notícia, embora o foco esteja só num dos lados. Portanto, parece-me que isso não irá acontecer, ou seja, não creio que agora, de repente, só porque mudou o diretor desportivo, o Sporting se vai refugiar nisso e disse não, o Viana já não está cá, já não tem nada a ver com isso, seria feio e não vai acontecer. Parece-me que é normal que o Sporting queira fazer o melhor negócio possível. O que já não é normal é as coisas chegarem a este ponto, ao ponto de, enfim, haver esta ruptura tão clara, em que falta só os protagonistas virem dar a cara se quiserem, que é isso que também está aqui a mexer com o Pedro, em parte. Imagino que sim. Sim, já referiste várias vezes o Hassan Setikai, penso que queres que ele venha falar, o Frederico Varandas vai falar, o empresário eventualmente também deverá falar. Aí estás equivocado. O Pedro acrescentou à minha lista de nomes de pessoas que eu queria ver a falar sobre isso. Não, Exato. Não, mas no ponto de vista, eu já não sou jornalista, mas no ponto de vista jornalístico não tem interesse. Claro que Todo obviamente interesse. tem É que se não tem, calma já, vocês são os dois jornalistas. Tem mais interesse ouvir Gyökeres, mas tem todo o interesse ouvir o empresário também. Do furacão, não é? É a pessoa que tem os direitos em causa, aqui assim, supostamente. Os direitos? O direito de ver respeitado um acordo que foi feito, não é? Foi o Gyökeres que pode ser o prejudicado se o tal acordo não for cumprido, o acordo que lhe foi feito em setembro. Portanto, Gyökeres é o protagonista disto, não é? Muito mais do que o empresário, parece-me. Mas não será, desculpa André, não creio que enfim, o Sporting se vá refugiar na troca da direção desportiva para de alguma maneira dizer ao Gyökeres que agora já não pode ser por 60 mais 10. Ao Gyökeres, mas mesmo a defesa pública do Sporting neste caso, porque já aqui dissemos, se calhar o próximo avançado, e o Sporting certamente já está a olhar para um substituto para Gyökeres, poderá não querer, como o Sérgio dizia, ter uma cláusula tão alta porque... Isso é normal, uma hora não quis há 15 dias. Uma hora não quis há 15 dias, isso é normal. Esta situação não é boa para ninguém. Isso acontece todas as semanas. Por isso é que eu dizia, a situação não é boa para o jogador, porque fica numa situação aos 27 anos em que claramente quer dar o salto na carreira e que se arrisca a não poder fazê-lo. Não é boa para os empresários também, porque se chegarem ao extremo de terem que divulgar as mensagens, se tivessem que o fazer, isso não seria bom também para eles no mercado. E também não é bom para o Sporting, porque no fundo nós estamos a falar aqui do jogador mais influente do Sporting nas últimas 2 épocas, do jogador talvez mais acarinhado, ou um dos mais acarinhados, de um dos jogadores tem dado mais mostras de compromisso com o clube e que tem a legítima aspiração de sair. É claro que o Sporting, e isso é um discurso que encaixa bem nos adeptos também, tem toda a legitimidade de querer fazer o melhor negócio possível. Isso não está em causa. A questão é que, no fim do dia, eles vão ter que se entender. Muito bem, e certamente estaremos atentos, e nomeadamente tu, Vítor, do seguimento desta história. Agora. Fabrício Romano diz, tal como o Record revelou em primeira mão, confirmar que há situação tensa entre Gyökeres e Sporting e traz também alguns detalhes. Vamos ouvir. Tenemos que hablar de Víctor Gyökeres, Sí. porque el delantero sueco parece que está ahora mismo, Fabricio, en ese tira y afloja con el Sporting de Portugal y no están las aguas muy calmadas entre los dos, ¿no? No, está bastante tenso el tema, porque Víctor Gyökeres siempre respetó a los Sporting, siempre. El verano pasado había muchas ofertas y decidió quedarse. Luego en noviembre se va el entrenador Rubén Amorim al Manchester United, entonces el jugador podía salir en enero. No salgo, me quedo en Sporting a ganarlo todo, la Copa y la Liga Portuguesa.
Luego, ¿qué pasa? Que ahora el jugador quiere salir y tenía un pacto sus agentes con el Sporting para salir por 65 millones de euros y ahora Sporting está pidiendo 80 millones de euros. Entonces el jugador no está muy feliz. Ha borrado Sporting en todos lados en sus redes, entonces puedes imaginarte que el mercado de momento en torno de Gyökeres está un poco tenso, pero a ver qué va a pasar en la próxima semana, porque sigue el interés del Manchester United, sigue siendo una opción para el United. La Juve ha llamado por Gyökeres en los últimos días, tiene que vender a Vlahovic para fichar a Gyökeres, pero seguro que Gyökeres no es una opción, entonces a ver qué va a pasar. También estaba el Al-Hilal metido, pero el jugador de momento no quiere ir a Arabia. ¿Crees que hay alguna opción de que Gyökeres no salga este verano? ¿O Te eso lo ves digo, imposible? no, te digo como un girwigómetro 95%. No, creo que va a salir. Em castelhano, mas penso que foi bem perceptível esta ideia de Fabrício Romano aqui a dizer que a situação está muito tensa, que Gyökeres, e tal como dissemos aqui... 65, deixa-me só mas dizer. fala em 65, Agora mas já fala dizia em eu tal 65. como Mais realçar... 5 e coisa faz. A realçar que Gyökeres sente de alguma forma que há aqui um pouco de ingratidão, Vítor, mas no fundo a confirmar tudo aquilo que tu escreveste, com este detalhe, fala em 65 milhões de euros, parece-te que por essa verba a coisa não ficaria por aí, da parte do Sporting? Não, toda esta polémica que estamos aqui a comentar tem exatamente a ver com isso, ou seja, o Sporting neste momento entende que deve pedir um valor acima. A grande questão aqui, ou seja, acho que o Fabrício Romano confirma no essencial aquilo que nós escrevemos. A não ser o valor, de resto tudo. E quando digo o essencial é a questão da ruptura, a questão dos valores, o que ele refere 65 não está correto, é 60 mais 10. Nós também chegamos a escrever 65 e não era esse o valor, é 60 mais 10. Mas enfim, eu penso que o Sporting vai ter de negociar com os clubes que se mostrarem interessados. Muito bem. E depois o valor será o valor o melhor possível. Eu acho é que toda esta situação poderia ter sido evitada do ponto de vista do Sporting e do jogador também, porque é uma situação que prejudica a todos e que não traz benefícios a ninguém, mesmo para as grandes decisões de mercado que vêm aí. E há uma ideia que o Fabrício Romano também realça ali, da 95% de probabilidade de Gyökeres sair. É isso de facto que está desenhado, porque tal como eu dizia há pouco, não cabe na cabeça de ninguém imaginar um jogador como o Gyökeres no estaleiro, ou encostado, ou não se apresentando, ou amuado, porque isso não é bom para ninguém. É isso que eu ia perguntar, Sérgio. Parece-te que pode, num limite, se tudo isto não tiver seguimento, vermos um Gyökeres contrariado no Sporting na próxima época? Acho muito pouco provável, a sério. Acho mesmo muito pouco provável. Acho que é verdade que ainda é muito cedo e temos mais de 2 meses e meio de mercado de transferências pela frente, mas os dados estão lançados. E esta quase declaração de guerra, mas este choque que houve aqui inicial para abrir o mercado, acho que deixa algumas marcas e vai deixar marcas. Portanto, eu acho difícil que isto acabe com toda a gente aos abraços e aos beijinhos, mas eu acredito que um acordo vai acabar por acontecer. Terão de ceder as duas partes ou não? Estão condenadas a isso, mas não será por 60 nem por 65. Senão não há acordo. Então, neste caso, só cede uma. Não. Se um está a pedir 80 e o outro diz que é 60... Não. Tem que haver um encontro a meio caminho. Um está a falar de um acordo, outro está a falar de um acordo. Vamos Muito lá ver. bem. É um acordo que, eu repito, é para respeitar. Sim. Pronto. Mas vamos lá ver. Ele tem uma cláusula de 100 milhões e um contrato até 2028. Essas coisas não podem ser desligadas do contexto, assim, do ápice. E já agora? O senhor também tem 10% em condições normais. O senhor é o empresário. Sim. Muito bem, meus senhores, Se está deixem-me... um bocadinho de um lado do outro, pode ser que a coisa encaixe. Deixem-me avançar, até porque certamente vamos estar muito atentos e, como eu dizia, o Vítor, que trouxe esta notícia, certamente vai continuar a acompanhar de perto esta situação e traremos todas as novidades aqui diariamente no Record na Hora. E é tudo neste Record na Hora, que volta amanhã. O resto de bom feriado, fique na companhia do Now, no Jornal à Noite, com o Pedro Mourinho.